Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos estar dando início à gravação de mais um estudo bíblico, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus Cristo e os ensinamentos que ele nos deixou, né, quando ele teve a sua passagem pela terra, certo? Hoje a leitura vai se iniciar lá no livro de Isaías, capítulo 53, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 12. Essa passagem de Isaías é uma passagem muito especial, assim, e falar sobre Jesus Cristo também, né, que é aquele que veio e morreu por nossas vidas e que hoje nos permite ter a esperança de uma salvação eterna, é maravilhoso. Então vamos lá, iniciando a leitura, livro de Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 12, que iniciando diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, essa é uma passagem de Isaías, né, que fala sobre o quanto que Jesus sofreu por nossas vidas, né, e tamanha foi a entrega, né. Fala aqui que ele era um homem desprezado, né, diante da sociedade. Como fala, ele não tinha parecer nem formosura, não era alguém, né, não tinha uma aparência que alguém desejasse, né. Mas só que a gente sabe que Jesus Cristo, ele passou pela terra de uma forma muito linda, né, levando o principal sentimento que todos nós temos que ter, devemos ter, que é o amor, né, e ele entregou a sua vida por nossas vidas, né. Então, essa passagem do Isaías capítulo 53 já me fez chorar algumas vezes, né, por ver o relato realmente da vida de Jesus Cristo, né? Uma passagem muito linda. E para iniciar falando sobre essa passagem de Jesus Cristo na Terra, eu gosto muito de começar por ele, certo? Esse mesmo livro de Isaías, vamos lá para o capítulo 59,
Isaías 59. Faz a leitura do versículo 14 ao 18, que diz assim: Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras dele, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então a gente vê essa passagem bíblica também, ela é muito atual, né? Quando fala, porque o direito se tornou para trás e a justiça se põe de longe, né? E aquele que a verdade desfalece, e aquele que desvia-se do mal arrisca-se a ser despojado, né? Ou seja, arrisca-se a ser rejeitado, né? É assim que o mundo se encontra, né? E Jesus Cristo, ele sabia disso, e é por isso que ele mesmo, né, como fala a palavra, ele veio com o seu braço para tentar nos resgatar, certo? Então, a salvação que a gente tem em Cristo Jesus realmente é a maior caridade, o maior ato de caridade que a gente pode receber em nossas vidas. Lá no livro de Zacarias, vamos para o livro de Zacarias, capítulo 9, fazer a leitura do versículo 9. Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Né? Essa é uma passagem de Zacarias trazendo uma escrita profética, né? Que a gente sabe que foi assim que Jesus Cristo veio, né? A gente sabe que Jesus Cristo veio em figura de um homem pobre, né? Financeiramente falando, um homem pobre, e quando ele estava seguindo o caminho da sua crucificação, né? Antes de ser levado pelas pessoas, quando ele estava entrando em Jerusalém, ele monta realmente em um jumentinho, né? E ele vai montado em um jumentinho. Então, aqui é a passagem profética que se cumpre mais lá na frente. Vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 1, e hoje nós vamos ler um bocadinho do livro de Mateus, certo? Mateus, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 18 ao 25. Mateus 1, 18 ao 25, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes por nome Jesus. Então aqui a gente vê como foi o nascimento de Jesus, né? Jesus Cristo veio através de Maria, né? Que a gente sabe que Maria ela concebeu do Espírito Santo, né? Então aqui está toda a passagem escrita, né? Sobre como foi que Jesus Cristo realmente chegou
aqui nessa terra. Vamos fazer a leitura agora do capítulo 2, Mateus capítulo 2. E fazer a leitura do versículo 21 ao 23, que nos diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados no sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado no sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: esse será chamado Nazaré. Então a gente vê como aconteceu, né, depois do nascimento de Jesus, como foi que aconteceu, a gente vê os primeiros acontecimentos da vida de Jesus Cristo, né? E é interessante, eu gosto de fazer leitura, e nesse estudo a gente vai ler muito mesmo da palavra de Deus, porque tem várias passagens que falam assim: assim como o profeta falou, assim aconteceu, né? Como diz aqui, ó, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Né? A gente sabe que a vinda de Jesus Cristo já era relatada por profecias, né, há muito tempo, e o povo de Israel em si, né, que ia receber Jesus Cristo
como rei, né, que essas profecias eram direcionadas para o povo de Israel, a gente vê que quando eles viram que o rei deles, né, aquele que se dizia rei deles, veio pobre, né, veio montado numa jumentinha, veio de um local que eles, né, acreditavam que não poderia vir, que a gente vai ver relatos que dizem, tinha alguns até que dizia que de tal cidade não vinha profeta, não vinha, né, ninguém assim que tivesse o Espírito Santo, vamos dizer assim. Então, a gente vê que as pessoas que eram para ter recebido Jesus quando Jesus veio à Terra, né, como rei, essas pessoas o negaram, né? E elas o negaram porque elas não tinham, elas não estavam baseadas, né, na palavra de Deus, porque a todo momento o profeta ele vinha dizendo como seria essa vida de Jesus Cristo. E é por isso que a gente precisa fazer mesmo a leitura da palavra de Deus, porque para quando Jesus Cristo, né, ele retornar, a gente está firme na palavra, né? A gente está vivendo realmente a verdade que Deus ele nos pede. Vamos lá agora para o capítulo 3 desse mesmo livro de Mateus. Mateus capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 6, que diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E do versículo 11 ao 17 fala assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Né? Então a gente vê que primeiro veio João Batista realizando o ato do batismo, e depois Jesus Cristo ele foi até João Batista para ser batizado também. Né? A gente vai ter um estudo ainda específico falando sobre o ato do batismo, né? Mas a gente vê que o próprio Jesus Cristo deixou, né, como exemplo esse ato de se batizar nas águas, né, para que a gente o siga também. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 4. Fazer a leitura do versículo 1 ao 11, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, mim adorares.
Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então a gente vê que depois do ato do batismo, Jesus Cristo vai para o deserto, né, fazer jejum. E a gente vê que quando acaba esse período, ele fica 40 dias, né, no jejum, e quando acaba esse período dos 40 dias, ele sente fome, né, e lá vem o diabo para tentar o Filho de Deus, né. Então a gente vê que o diabo tenta Jesus através daquilo que ele estava sentindo no momento, que era a fome, né, pedindo para que Jesus transforme as pedras em pães, né? Depois o diabo ele tenta Jesus para ver se ele realmente, né, fica firme em Deus quando ele diz que era para ele se jogar, né, de um alto pináculo, de um templo, né? E Jesus Cristo fala que a gente não pode tentar o Senhor, né? E depois o diabo fala para Jesus o adorar, prostrado o adorar. E é interessante que eu leio essa passagem quando o diabo pede para Jesus prostrado o adorar, né? E Jesus Cristo fala que só devemos adorar o Senhor nosso Deus e só a Ele servir, porque ultimamente eu estou ouvindo, né, ouvi alguns vídeos que publicaram falando sobre, defendendo na verdade, né, o ato de idolatria a santos, né, dizendo que as pessoas não têm os santos como deuses, né, mas são como se fossem pessoas que deixam um exemplo, né, para ser seguido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se é uma imagem que você ora, que você adora, que você se prostra, né, a gente vê que Jesus Cristo deixou o exemplo para as nossas vidas, para que a gente não faça isso, né, porque só o Senhor nosso Deus é que a gente deve adorar e servir, certo? Então fica aí com uma advertência do próprio Deus, né? E deixado, por exemplo, na passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, que a gente realmente deve fugir do ato da idolatria, certo? Então a gente vê como que Jesus Cristo, né, ele teve esse período logo após o seu ato de batismo. Mesmo sendo filho de Deus, a gente vê que ele foi um servo que precisou, realmente ele jejuou, né? A gente vê que quando a gente lê o livro de Mateus e os livros do Evangelho todo, a gente vê o quanto que Jesus orava também, né? Porque ele precisou realmente de uma comunhão com Deus para conseguir vencer tudo. Assim como nós, né? Ele nos deixa como exemplo. Vamos ler agora do versículo 12 ao 17, que ainda diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então, a gente vê essa passagenzinha quando fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi a primeira pregação, né? Podemos dizer assim, que João Batista fez. Quando João Batista ele começou a pregar, a gente vê que deixa lá escrito que ele falou sobre o arrependimento, né? E agora quando Jesus Cristo também começa a fazer a obra da pregação, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, né? Porque Jesus Cristo sabe que aquelas pessoas que se voltam para Deus, elas têm algum pecado para deixar. Então é por isso que ele pede: aquilo que você fez que desagradou a Deus, se arrependa daquilo diante de Deus verdadeiramente de coração e comece a servi-lo, né, com integridade e novidade de vida. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 1, que nos diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Nesse livro que a gente vai falar sobre Jesus Cristo, a gente viu um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. E agora a gente vai começar a ler sobre o que Jesus Cristo nos pede para fazer em vida, né? Algumas coisas, quando a gente está passando até em estudo, a gente fala: mas isso é quase impossível de fazer, né?
mas são coisas que nos tornam melhor, né, e nos torna cada vez mais perto de Jesus Cristo se a gente seguir, certo? Então, uma das solicitações é que Jesus pede para que quando a gente for fazer, né, for fazer um ato de caridade, a gente não faça isso postando em redes sociais, né, mostrando que a gente está fazendo esse ato de caridade, porque isso não é agradável a Deus, né? Nesse mesmo livro de Mateus capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 19 ao 21, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, mais um exemplo, né, que Jesus Cristo fala, que é para a gente ajuntar tesouro no céu, né? E a gente sabe que o tesouro que Deus fala que está lá que é para a gente guardar no céu, é diferente do tesouro terrestre, né? Eu não vou pegar uma mina de ouro e transportar para o céu, né? Porque lá a gente vê, por exemplo, Jesus Cristo fala, o que Deus fala na palavra, que a Nova Jerusalém é uma cidade de ouro e cristal, né? Não é esse ouro que tem valor aqui na terra, né? Que vai ter valor no céu, tanto é que o ouro, eu vi até um pregador falando que o ouro, a cidade vai ser de ouro e cristal. Então, por exemplo, a gente vai pisar no ouro de tanto que ele não vai ter valor algum, né? Mas quando Deus fala para a gente ajuntar esse tesouro no céu, realmente são nossos atos de bondade e de caridade que a gente faz para a vida do próximo, né? Que a gente deve fazer realmente com que isso suba aos céus, né? Aos olhos de Deus, quando a gente faz realmente um ato de bondade, né? Que vem do nosso coração. Então é por isso que Deus ele pede para que a gente ajunte esse tesouro no céu. E no versículo 34 ainda Deus nos ensina assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então é Deus também falando através da palavra dele para a gente não viver em ansiedade, né? A gente não precisa viver o hoje e querer mentalmente viver o amanhã também ao mesmo tempo. Deus pede para que a gente viva um dia de cada vez, né? E vá resolvendo cada coisa que a gente pode resolver em seu dia. É mais um exemplo, né? Mais como se fosse um conselho de Jesus Cristo para as nossas vidas. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 7, fazer a leitura do versículo 12, que diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, né? Não tem aquela coisa que diz: aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo, e aquilo que eu quero para mim, eu devo querer para a vida do próximo, né? Então é um ensinamento que Deus nos deixa também. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, certo? O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, nós vamos fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Então, Jesus Cristo, ele sabe que quando ele tocar o seu coração, né, e fazer essa solicitação de você vir ao convertimento, ele sabe que você não vai estar perfeita. Ele sabe que quem vem a ele está cheia de pecado, né? E ele diz, como ele fala mesmo na palavra, ele não veio chamar aqueles bonitinhos, os justos, os santos. Ele veio chamar os pecadores para que os pecadores se arrependam dos seus atos de pecado, né? E possam viver na verdade do Evangelho. Nesse mesmo capítulo 9, fazendo leitura do versículo 35 ao 37, nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, né? Então o Jesus Cristo, quando ele estava passando pela terra, ele olha para as pessoas e ele vê que as pessoas, elas estavam realmente necessitando
da palavra de Deus em suas vidas, né? E ele ainda olha para os seus obreiros e ele fala: pouco são os ceifeiros, né? A seara é realmente grande porque tem muitas pessoas na terra precisando da palavra de Deus. Se você, né, que está vendo esse vídeo, se você puder botar no seu coração e tiver esse desejo de comprar pelo menos uma Bíblia, né? Compre a Bíblia, não só fique ouvindo os vídeos que são publicados do estudo bíblico, mas compra uma Bíblia e realmente faz esse acordo com Deus de ler ela completamente. Não leia na pressa, né? Não leia de qualquer forma. Reserve realmente um tempo todo dia para ter essa conversa com Deus e vá lendo sua Bíblia, pedindo a Deus e ao Espírito Santo a compreensão do que está ali escrito, que você vai ver como sua vida vai ter um diferencial de direcionamento. Eu, quando me converti, eu não tive um estudo, né, bíblico onde a pessoa vinha até a minha casa, mas eu fiz esse acordo com Deus. Eu lembro que no tempo eu lia demais livro de romance, livro de vários livros da faculdade. Então tinha vezes que eu passava a noite toda, né, me preparando para a apresentação de um trabalho, porque eu sou muito responsável e dedicada naquilo que eu assumo. E de repente Deus me deu esse estalo. Eu nunca li a Bíblia. Eu digo que eu amo tanto a Deus, que eu quero servir a Deus, mas eu nunca li a Bíblia. Então eu pensei, né? Eu mesmo me autocobrei. Eu dedico minha vida, né? As horas da minha vida, os minutos da minha vida. Eu dedico tanto para coisas do mundo, né? Que às vezes até me estressava. Por exemplo, tinha trabalhos de faculdade que eu acordava no outro dia estressada, porque eu perdi a noite de sono, tentando organizar um trabalho de apresentação. Então eu disse assim, e Deus, que através da palavra dele vai me trazer a vida, e a vida eterna, eu não estou dedicando meu tempo da minha vida para isso. Então foi quando eu, né, peguei e reservei lá um dinheirinho, comprei minha Bíblia, né, lembro até hoje o valor da Bíblia, que foi R$50, eu paguei lá à vista. E comecei a ler a Bíblia realmente, e hoje eu sou muito grata a Deus, né, por isso que ele trouxe ao meu coração de ter me inquietado dessa forma. E quão maravilhoso foi, né? Então é um conselho que eu deixo para você também, né? Comece realmente a ler a Bíblia para que você tenha seus passos direcionados no centro da vontade do Senhor, que Ele realmente se importa verdadeiramente com você, né? Como o mundo que hoje está aqui, as pessoas do mundo, muitas hoje estão aqui do seu lado e amanhã te abandonam. Não, Deus é para sempre, né? Vamos lá agora para o livro de Mateus capítulo 10 e fazer a leitura do versículo 28, que diz assim. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? Então a gente não precisa temer ao homem, né? A gente precisa realmente ter um temor sincero diante de Deus para que a gente possa viver de acordo com a solicitação do Senhor e herdar a vida eterna. Nesse mesmo capítulo, vamos fazer a leitura do versículo 32 ao 33, que nos diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, a gente viver uma vida com Jesus Cristo, ele fala, é uma vida de compromisso, né? A gente tem que realmente dizer, eu sou serva de Jesus Cristo aqui na terra, né? Aprender dos passos que Jesus Cristo nos deixou, né? E segui-lo, porque ele fala, se você me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai, mas também se você me negar, eu também te negarei, né? E o ato do batismo é um ato de confessar, porque a gente vê que no momento que a gente vai se batizar, a gente está sempre, todos os batismos, né, que sempre tem alguém ali que vai estar vendo o seu batismo, né? Então é o momento de você confessar também que você realmente é serva de Jesus Cristo aqui na terra, certo? E do versículo, nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39, nos diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, né? Então, quando a gente realmente também se converte ao Senhor, a gente sabe que Ele tem que ser a nossa prioridade. A palavra de Deus, a vida com Deus, né?
os princípios de Deus devem ser a nossa prioridade. Por que ele fala assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim? Porque quando, por exemplo, você vive em sua casa com seus familiares, né? Se você se converte ao Senhor, talvez você seja filho e seu pai e sua mãe não se convertam, né? Então você vai ouvir críticas do seu novo jeito de viver, do seu pai e de sua mãe. Aí você vai deixar de servir a Deus para agradar o seu pai e a sua mãe? Não, porque você ama a Deus acima de tudo, né? Então, de forma respeitosa, você continua a viver a sua vida cristã, a sua vida íntegra diante de Deus, respeita os seus pais, né? Continua a honrar seus pais, seu pai e sua mãe, mas você não se afasta dos caminhos do Senhor, porque maior do que qualquer amor nessa terra, né, que você tenha por um filho, por um pai, por uma mãe, o amor de Deus, ele sempre tem que ser maior, realmente. Você tem que estar firme naquilo que você realmente decidiu seguir, certo? E quando Deus fala, quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, porque realmente a gente só encontra a vida em Jesus Cristo, né? A gente vê também que depois do convertimento tem certas coisas que a gente precisa estar tirando das nossas vidas, certas práticas, né, que desagradam muito ao Senhor, mas isso é Deus nos lapidando realmente, tirando aquilo que nos causava a morte, né, para nos trazer a uma vida de paz e uma vida íntegra diante dele, certo? Então é tudo necessário, né? Tudo que Deus ele pede que a gente faça após o convertimento é necessário para que a gente realmente encontre a vida e a paz que ele tanto almeja nos dar. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, fazer a leitura do versículo 5 ao 6, que nos diz assim: os cegos vêm e os coxos andam. Mateus 11, 5 ao 6. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado quer dizer felizes, né? Tem coisas que Jesus Cristo ele solicita na palavra que a gente não é para se escandalizar, mas é para a gente viver de acordo com o que ele pede. Por exemplo, tem uma passagem, não sei se a gente vai ler hoje, que Deus fala, Jesus Cristo fala, quem te der na sua face direita, oferece também a esquerda, né? É uma das passagens mais polêmicas quando a gente está passando estudo, porque as pessoas falam, mas se me bater em uma face, eu não vou dar outra para bater, não, eu vou em cima, né? Então é o nosso eu carnal que ainda está precisando realmente da ação espiritual para que a gente se converta, né? Então é por isso que Deus fala que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar nele. Então a gente não precisa ver a solicitação de Jesus Cristo como um escândalo, né, ou como algo impossível, mas a gente precisa ter no nosso coração que é possível fazê-la, né, e que quando a gente faz, a gente vai ver o quão maravilhoso e quão melhor é a melhor escolha das nossas vidas. Nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 28 ao 30, que nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é essa vida que Jesus Cristo quer nos ofertar, né? Quer nos oferecer. Que Ele está nos oferecendo, na verdade. É uma vida sem fardo pesado, né? É uma vida suave e leve. A gente só precisa se converter e confiar realmente que as escolhas de Jesus Cristo para a nossa vida é bem melhor do que aquelas que nós faríamos. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, fazer a leitura do versículo 25, que diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, né? Então, também a nossa forma de entrega de vida para Deus não pode ser dividida, né? A gente sabe que Jesus Cristo fala que o nosso templo é o corpo do Espírito Santo. Nosso corpo, na verdade, é o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente se converte ao Senhor, a gente também não pode viver em divisão. Eu vou viver um pouquinho no mundo e um pouquinho para Deus, né? Um pouquinho de cada, dividindo. Não pode. Se você se divide, né, para um lado, você não vai subsistir, você não vai continuar firme, certo? Vai fazer a entrega de vida para Deus, faça essa entrega completa, total, porque Deus não quer pedaços, né? Nem divisões. Mateus capítulo 12, nós vamos fazer a leitura agora do versículo 30, que diz:
Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E do 36 ao 37 diz: Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E o versículo 50 nos diz: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, né, é o irmão, irmã ou mãe de Jesus Cristo, porque é assim que Ele quer nos receber, né, como realmente sua família. Vamos lá agora para o capítulo 13, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, fazer a leitura do versículo 18 ao 23, que nos diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, se você ouve da palavra e não entende, o diabo vai tirar o que você ouviu da sua vida, né? Então, você precisa realmente compreender. É por isso que eu falo, se você compra uma Bíblia e você vai fazer a leitura, que você vai fazendo a oração e solicitando de Deus, né, através do seu Santo Espírito, a compreensão daquilo que você está lendo, né? Porque você não pode servir sem entender nas cegas, né? É bom confiar, mas é bom confiar entendendo. Por que Jesus Cristo está me pedindo isso? Por exemplo, por que Jesus Cristo fala que não ficais ansiosos pelo dia de amanhã, né? Viva o hoje e não precisa ficar ansioso pelo amanhã. Porque Ele sabe que a ansiedade te tira do foco, né? Te tira você não fica centrado quando você está ansioso. Então é por isso que Ele nos pede, né? Viva o hoje, o amanhã você vai viver amanhã, quando o amanhã chegar, né? Em tudo Deus tem um propósito, né? E a gente precisa entender qual é esse propósito para que a gente possa viver realmente fiel, né? Com mais fidelidade e confiança nele. Então Deus, Ele fala o que foi, aquele que ouve da palavra e não entende, vem o maligno e toma, né? No versículo 20 ele fala assim: O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? Então tem pessoas também que recebem da palavra de Deus, já fica logo feliz, né? Porque como a palavra de Deus mesmo diz, né? Ela vem para nos trazer refrigério, né? A nossa alma, a palavra do Senhor. Mas só que a gente sabe que vai ter pessoas que vão nos criticar. Como eu falei há pouco, né? Às vezes até nossos parentes, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos vão nos criticar porque agora a gente vive a verdade da palavra, né? Então Jesus Cristo, Ele fala que tem pessoas que logo assim que recebe, que vem a ofensa, larga de viver a palavra, né? Porque se ofendeu. Então a gente também tem que ter cuidado para ter sabedoria para passar por essa fase da ofensa. O outro é: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então também tem aquelas pessoas que param um tempinho da vida, ouvem da palavra de Deus, realmente compreendem, só que de repente sente saudade do mundo, né? Então volta a viver no mundo e larga a palavra de Deus. Então a gente também tem que ter cuidado, porque a palavra de Deus já vem nos advertindo sobre isso. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E esses que dão fruto a gente sabe que é porque ouve da palavra, compreende, aguarda e vive verdadeiramente, né? E quando a gente vive da palavra, a gente não só produz com nossas ações, né? Mas também quando a gente fala da palavra de Deus para o próximo, né? Que o próximo também é alcançado para uma vida de refrigério no Senhor, certo? Então, é o que foi semeado em boa terra, né? Aquele que ouve da palavra, compreende realmente e continua a vivê-la. Do versículo 24, Mateus, capítulo 13, vamos ler até o 30, né, do 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no lugar do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quando a gente vê essa parábola do joio e do trigo, é porque também Deus está nos preparando. Por exemplo, quando a gente se converte, se batiza, para o Senhor nosso Deus, compreende da palavra dele, ele nos pede para que a gente congregue. Congregar é a gente frequentar uma igreja verdadeiramente, ir lá para os cultos, e estar na presença do Senhor. Só que a gente sabe que no meio cristão, infelizmente, tem pessoas que vivem a integridade da palavra de Deus e tem pessoas que não vivem, E algumas pessoas, logo assim que se convertem, quando ela vê os erros de alguns cristãos, elas começam logo a dizer: então eu vou deixar essa vida aqui, porque dá para ver que tem muita gente fazendo coisa errada. Mas Deus ele já nos deixa essa parábola do joio e do trigo para nos advertir que realmente o inimigo foi lá e semeou também dos seus, O inimigo saiu semeando e essas pessoas vieram para um local, em muitos momentos estão um local de culto e adoração, mas Jesus Cristo diz que é para você permanecer firme, porque vai ter um momento que ele vai fazer essa separação dos que são íntegros e dos que não são. Se você continuar na integridade, você vai para a glória de Deus, Você vai viver a vida eterna que Jesus Cristo nos promete, Então continue firme. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 18. Realmente esse estudo ele é bem extenso, mas é tão bom falar de Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, fazer a leitura do versículo 2 ao 5, que nos diz assim: E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe, Então, quando Deus fala que é para a gente se tornar como meninos, a gente sabe que não é no conhecimento, mas sim nas ações. A gente tem que ser uma criancinha pura, que não guarda rancor, e que não tem maldade. Vamos fazer a leitura do versículo 8 ao 10, que nos diz assim: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, quando Deus fala assim, que se a tua mão ou o teu pé te escandalizar é para arrancar, o seu olho te escandalizar é para arrancar, não é que Deus ele quer que a gente comece a tirar realmente e verdadeiramente as partes do nosso corpo. Mas é quando ele está falando no sentido de que, se existe alguma coisa na sua vida que está te afastando da presença do Senhor, é para você retirar da sua vida. Por exemplo, quando ele fala das mãos, corta a mão, tem pessoas, até cristãos, que através do celular, do aparelho celular, eles ficam vendo pornografia. E a gente sabe que isso é um pecado diante de Deus, você ficar vendo pornografia. Então, o que é que Deus está dizendo? Se você não tem controle sobre o uso do aparelho, é melhor que você retire da sua vida, Se eu tenho um computador, e no computador também eu vivo a madrugada toda olhando vídeos de prostituição, se eu não consigo usar um aparelho eletrônico para algo que edifique no Senhor, mas realmente eu estou utilizando para algo que está me afastando da presença de Deus, Deus ele está nos ensinando: retira isso da sua vida.
tudo aquilo que te afasta do reino de Deus, que você não está tendo controle, né, de usar, Deus está pedindo para você afastar, certo? E esse versículo 10, ele fala: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, né? Então, aqui é especificamente um cuidado para as crianças, né? Deus, ele está falando que esses pequeninos realmente têm um anjo que os protege, né? E que os anjos dessas crianças que estão ali protegendo elas sempre estão diante de Deus, né? Para a gente ver qual tamanha é essa proteção, né? E o quão especial são as crianças para Deus, porque realmente são seres indefesos aqui na Terra, né? Então Deus, ele sempre envia a sua própria defesa para cuidar desses pequeninos. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, fazer a leitura do versículo 29, que nos diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais tanto e herdará a vida eterna, né? Deus, ele não te deixará sem recompensa. Tudo aquilo que você largou para trás para viver a verdade do Evangelho, né? Deus, ele fala que você vai ter uma retribuição dele. Pode confiar, porque Deus é fiel, né? Quando ele fala, a palavra dele não volta vazia. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, fazer a leitura do versículo 1 ao 16, que nos diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros... o versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu o igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quando Deus ele faz essa parábola, essa comparação, Deus ele está dizendo para a gente que, por exemplo, a gente sabe que hoje tem pessoas que vivem já há 50 anos no Evangelho, né, que vivem a verdade do Evangelho, e tem pessoas que estão se convertendo hoje, né? Então Deus ele fala através dessa parábola que tanto o que tem 50 anos de serviço no reino, como o que está se convertendo hoje, todos eles são dignos da vida eterna. O pagamento é um só, né? Jesus Cristo ele derramou o seu sangue por todos aqueles que aceitam o Evangelho, né? Para que purificasse essas pessoas do pecado, nos purificasse do pecado, né, que a gente tinha, e a gente sabe que todos nós temos direito ao mesmo
é uma mesma bênção, né? Seja você trabalhando há 50 anos, servindo no Evangelho há 50 anos, seja você servindo há um dia, uma hora, né? Se Jesus Cristo volta e seu convertimento foi realmente verdadeiro e de coração, você é tão digno do reino quanto todos aqueles que servem há muito tempo, certo? E do versículo 26 ao 28, nesse mesmo capítulo, Deus ele também nos diz, 26 ao 28, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, certo? A gente ainda tem algumas passagens bíblicas, né, para fazer a leitura desse mesmo estudo, mas eu vou acabar dividindo esse estudo em duas partes, né, porque a gente vê que o estudo já está bem prolongado, né, e para que você possa também ouvir desse estudo com muita paciência, né, para dedicar realmente um tempinho para que você escute tudo e para que eu também não comece, né, a ler um pouquinho mais rápido, para que dê tempo de fazer tudo. Então hoje o estudo vai ficar por aqui e a gente vai ter continuidade, vai ter a segunda parte desse estudo de hoje, certo? Fique com Deus então e até a próxima.